Então, irmão, vamos meditar hoje no Salmo de número 22. Vamos meditar apenas nos versículos 22 ao 31. Eu quero falar hoje sobre a grande salvação do rei sofredor. E como que aquilo que nós vamos aprender logo em seguida lá em Marcos, quando Cristo começar a caminhar para a paixão, a traição, o julgamento, sua morte, sua ressurreição, o que é que isso comunica acerca do seu ministério, acerca da sua pessoa e acerca de nós enquanto igreja. Amém? Versículo 1. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és santo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti, os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua guarda o céu da boca, gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e os meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida dos ataques dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Versículo 22. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti veio o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que te buscam o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele, todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e há um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Ó Santo Deus, te bendizemos, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque ela nos dá um panorama claro acerca do nosso Redentor, do nosso Salvador Jesus, que aqui se apresenta como Rei sofredor, mas que conquista grandiosa salvação, ao ponto de acolher à mesa, não somente o seu povo de Israel, mas também
povos, pessoas de toda língua, tribo e nação, para se banquetearem e se fartarem. Ricos e pobres, convidados à mesa do rei. Próximos e distantes, convidados à mesa do rei. Por isso nos faz aprender mais sobre esse salmo hoje. E assim como o salmista, nos aproximarmos de Ti em adoração e louvor, mediante o que aprendemos. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu penso que esse salmo, ele nos mostra algo que é muito próprio da vida de qualquer pessoa. A realidade de que uma das coisas mais difíceis, quando nós passamos por sofrimento e por aflições, é conseguir vislumbrar um capítulo posterior a isso. Não sei se alguns dos irmãos já passou por uma situação em que ela é tão difícil, em que você só vê a situação difícil. Você não consegue enxergar uma vida diferente, um capítulo renovado, uma nova página na sua história. Parece que quando nós estamos passando por sofrimento e dor, nós perdemos a capacidade de colocar o sofrimento em perspectiva e enxergar, mesmo em meio ao sofrimento, a concretização das promessas de Deus em Cristo Jesus. Principalmente aquelas que falam de a dor como um meio para alcançarmos um conhecimento mais profundo e um relacionamento mais íntimo com Deus. Veja que é exatamente isso que Davi faz aqui. Não de perder a visão do capítulo posterior. O que ele faz exatamente aqui é nos lembrar que em meio ao sofrimento e angústia, nós podemos sim enxergar a concretização das promessas de Deus em nossas vidas. Amém? As promessas de restauração, de glorificação que Deus tem para os seus santos, ainda que eles passem em meio a provações. A gente leu o versículo 1 ao 21. E a gente viu ali Davi relatando, por exemplo, que se Deus, o Santo de Israel, ouviu os clamores dos antigos, por que ele não vai ouvir os clamores de Davi? O Salmo nos mostra também que Davi, ele começa a apresentar que Deus foi quem o sustentou no ventre da sua mãe e no seio da sua mãe. Esse mesmo Deus que o sustentou quando ele era infante, é o mesmo Deus que o sustentaria naquele momento de angústia. Davi vai começar a demonstrar que Deus, ele foi o seu livramento em vários momentos, porque não o livraria naquele instante. E ele fala também que Deus é aquele que certamente lhe ouve as petições. Não é assim que ele termina o versículo 21? Ele diz: salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E aí ele coloca uma certeza: e tu me respondeste. Ou seja, Davi, ele começa a nutrir o seu coração de esperança em ver os livramentos que Deus já providenciou para Israel, os livramentos que Deus já providenciou para ele quando ele era muito mais vulnerável do que ele é agora como adulto, e era a situação em que ele era uma pequena criança. Ele se recorda dos livramentos que Deus já deu a ele na vida adulta, e ele coloca também em perspectiva, naquele momento do sofrimento, que Deus é aquele que atende às suas orações. Amém, irmãos? Diante disso, Davi começa a ver, profeticamente, mas também com o coração cheio de esperança, que Deus trará ao rei, trará a Davi uma nova página e um novo capítulo da vida. Isso daqui é mais do que um voto. O Salmo 22 encerra, nesses versículos 22 a 31, que nós vamos trabalhar hoje, mais do que uma expectativa que pode não se cumprir na vida de Davi, mas o resultado da grande salvação que Deus operará nele. Amém, irmãos? Então, tudo que a gente vai ver agora do versículo 22 ao 31 não é um voto. Davi não está fazendo uma promessa: Senhor, se o Senhor me salvar, se o Senhor salvar o rei que está nessa situação aqui, eu prometo que eu vou te louvar. Amém? Não é isso. O que Davi está dizendo é:
se o Senhor me resgatar, é inevitável que eu te louve. Se o Senhor me resgatar, se o Senhor me salvar, se o Senhor salvar o rei que está nessa situação, é inevitável que a consequência disso seja louvor ao teu santo nome. Davi, portanto, não está barganhando com Deus. Davi está vislumbrando o resultado de louvor do sofrimento do rei messiânico. Porque se você notou ao ler esse salmo, você viu que esse salmo não fala de Davi. Esse salmo tampouco fala exclusivamente do povo de Israel em uma situação de sofrimento. Esse salmo é um salmo profético que está falando sobre o sofrimento de Jesus. Se você ler esse salmo cuidadosamente, vai ver ali as palavras que Jesus tem na sua boca no momento da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O escárnio das pessoas ao redor da cruz, dizendo que Deus o livre, se Deus o quer bem, que Deus o tire de lá. A perfuração das suas mãos e dos seus pés, as pessoas repartindo as suas vestes, tirando sortes, e tantas coisas ali rodeando Jesus na cruz. Mas, diante de tudo isso, nós sabemos que ali não é o fim de Jesus, amém? E nós já sabíamos disso, não somente lendo o Novo Testamento, mas Israel era para saber disso ao ler os seus textos sagrados, e um dos textos sagrados que eles tinham acerca disso era o Salmo 22, que já mostrava Davi vendo o rei messiânico, o rei prometido de Deus, e ele se coloca nesse papel, mas depois a gente vê como claramente é o rei que não é Davi, mas o rei davídico, o rei que vem da descendência de Davi. Esse não é um rei que espera ficar na morte, mas é um rei que espera que Deus traz salvação àqueles que, aliás, que Deus trará louvor à boca daqueles que são alcançados pela salvação. Amém, irmãos? Então o texto pode nos trazer 3 pontos de vista aqui. O do salmista sendo livrado dos pesados sofrimentos, a visão profética da glorificação do rei messiânico, ele está sofrendo e ele vai ser liberto desse sofrimento, e a reação dos fiéis após alcançarem a redenção conquistada pelo Messias. Então a gente tem que ler esse salmo enxergando essas 3 coisas: o salmista esperando ser livrado, a visão profética de um rei, o rei que é o Messias, que vai ser livre após o seu sofrimento, e nós devemos ler nesse salmo qual é a reação que os fiéis devem ter, nós crentes, diante do livramento que Deus nos dá, da salvação que Deus nos dá em Cristo Jesus. Assim nós vamos dividir esse salmo em 3 partes, dos versículos 22 ao 31. A parte A, o louvor; a parte B, a esperança dos aflitos; e a parte C, que é o alcance da salvação. Vamos aqui para o louvor. Veja que no final do versículo 21, o salmista ele apresenta uma confiança particular em Deus. Na minha tradução, na NVI, tem assim: e tu me respondeste. Mas aqui, o versículo 21, por favor. Tá aqui. Cadê? Não, 21. 22, versículo 21. É isso mesmo, no final do versículo 21. Capítulo 2. É porque nessa versão aí ele não tem. Mas no final do versículo 21, como é que está o seu texto aí, por favor? E tu me respondeste, ou tu me responderás. Esse é o final do versículo 21. Ou seja, Davi está terminando essa segunda parte do salmo, porque essa parte aqui é a segunda parte, dizendo: olha, eu confio que Deus responde às orações. Então, tendo um encerramento de um capítulo de sofrimentos, com a certeza de que Deus responde às orações, Davi começa a vislumbrar que, após o sofrimento, seja o dele, seja o do Messias, em primeiro lugar vem o louvor. Amém, irmãos? Eu quero que você guarde isso no coração. Que Davi, ele enxerga, seja para a vida dele, seja para a vida do Messias, que é o centro desse salmo, seja para a vida do povo de Deus, ele tem uma expectativa concreta de que o resultado do livramento de Deus é louvor.
Primeiro, um louvor proclamado. Olha o que é que o salmista diz no versículo 22. Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Não é uma promessa de barganha. Quando você está com febre, né? Senhor, eu prometo que se o Senhor me curar, eu vou te louvar lá na igreja. Vamos trocar umas moedas aqui? Eu troco o louvor por cura. O Senhor me dá cura, eu te... Não é isso. O que Davi está dizendo é que a consequência lógica, a consequência óbvia daquele que é resgatado por Deus é louvor. Louvor não é barganha com Deus. Louvor não é favor a Deus. Louvor é a resposta adequada daquele que foi liberto. E não é um louvor apenas musical. Nós vamos falar desse. Davi está falando de um tipo de louvor que é o louvor proclamado. Ele está dizendo que ele vai declarar o nome de Deus Salvador, e ele vai fazer isso não na casa dele, ele vai fazer isso não na vida íntima dele, mas ele vai fazer isso no meio da congregação, no meio da assembleia. Leia de novo o versículo 22. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. O que é o nome de Deus aqui? É o nome de Deus Salvador, porque é o Deus que livra o rei messiânico. Então ele está vendo, olha, a resposta a esse livramento é que eu vou proclamar o teu nome no meio da assembleia. Eu vou proclamar o teu nome aos meus irmãos. Eu sou calado, é minha personalidade, beleza. Todo mundo tem personalidades diferentes. Tem gente que fala mais, tem gente que fala menos. Mas lembra de Paulo falando a Timóteo acerca da timidez, lembra? Depois leia as cartas de Paulo a Timóteo. A timidez de Timóteo não poderia ser um impedimento para a pregação do Evangelho. Todos nós temos características diferentes, mas você deve olhar as suas características e perceber, será que alguma delas é um impedimento para a pregação do Evangelho? Porque se for, eu tenho que aprender a superá-las. Paulo aponta a Timóteo a timidez. Aqui Davi não está falando de características, mas ele dá uma certeza para nós. Diante do sofrimento, diante do resgate de Deus do sofrimento, a resposta que cabe aos fiéis, assim como coube a Davi na sua visão profética, assim como coube a Jesus na sua visão profética do Salmo, cabe a nós uma resposta de louvor. E esse louvor não é apenas um louvor íntimo. Esse louvor íntimo é o inicial, mas é um louvor íntimo que transborda em proclamação. No meio do teu povo, no meio dos meus irmãos, diante da assembleia, eu proclamarei o teu santo nome. Ou seja, diante da salvação, Davi não consegue se ver calado. E imagine você se vê ali, você se veja assim, você é uma pessoa miserável precisando de salvação, um pecador que sem Cristo, sem Deus, não tem esperança de salvação. Aí Deus te salva, Deus te resgata. Qual é a resposta? É assim que você se vê, né? Tenho certeza que não, irmãos. A visão daquele que se enxerga como um resgatado é de uma pessoa que transborda em louvor. E é assim que Davi se vê, e é assim que Davi vê o Messias, e é assim que Davi profetiza a reação do povo de Deus, declarando o nome daquele que o salvou, assim como Cristo, que nos chama de irmãos ao nos comprar pelo seu sangue, manifestando a nós amor, redenção e graça. Eu quero ler um texto com vocês, por exemplo, que cita passagens do Antigo Testamento aplicando ao Messias. Está lá em Hebreus, capítulo 2. Eu acho esse texto muito interessante. Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Quando ele vai aqui trazer textos também do Antigo Testamento. E aqui ele vai trazer o Salmo 22. Ele vai trazer o versículo 12. O versículo 22 do Salmo 22. No versículo 12 aqui, ó. Ele diz, Hebreus 2, 12. Hebreus 2, 12. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei.
Olha o que o autor de Hebreus está fazendo. Ele está pegando as palavras do Salmo 22, colocando como uma palavra de Jesus mediante a redenção. O que é que Jesus faz após a ressurreição? Ele proclama o nome de Deus aos seus irmãos. Ele anuncia o nome de Deus no meio da igreja, no meio da congregação, no meio da assembleia. Davi fala de um outro tipo de louvor também lá no capítulo 20, no Salmo 22. Versículo 23. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Então a resposta de louvor é uma resposta pregada, uma resposta proclamada, mas também é uma resposta cantada. Os lábios falam, mas o Salmo também está dizendo que os lábios cantam. As canções de Davi e o brado de Jesus louvam e engrandecem a Deus. Esse, meus irmãos, é o convite aos remidos. Esse é o convite ao próprio povo de Deus. Que nós, que tememos ao Senhor, o louvemos. Nós que somos descendência de Deus, descendência direta por causa do sangue de Cristo, o povo de Deus que Deus uniu em Cristo Jesus, judeus e gentios, glorifiquem-no, reverenciai-o, todos vós, Israel de Deus. Amém, irmãos? Essa é a resposta que Davi coloca aqui. Você teme o Senhor? Louve. Vocês, descendentes de Jacó, vocês, descendentes de Israel, glorifiquem-no, reverenciem-no. Lábios que cantam, lábios que louvam ao Senhor. Meus irmãos, qual é o lugar em que se espera louvor a Deus? Na igreja. É na igreja. Em todo canto não. Eu acho que você não vai lá para a boate e espera que lá dentro da boate o pessoal esteja cantando Hosana, glória a Deus nas maiores alturas. Eu acho que você não espera que vá para o show do Natanzinho, do Wesley Safadão e as pessoas estejam louvando a Deus. A não ser que seja né, que hoje tudo é religioso, as pessoas se tornam religioso, né? Não é incomum a gente ver algumas festas profanando o nome de Deus. Porém, só existe um local em que se espera que Deus seja louvado. E que você vá lá com expectativa. Você vem à igreja hoje, domingo de manhã. O que é que você aguardava que acontecesse aqui na igreja? Eu sei que tem algumas igrejas que você aguarda que você ganhe uma BMW, né? Que você ganhe uma profecia, esse tipo de coisa. Mas onde a expectativa que a gente espera que seja realizado no meio da congregação é o louvor a Deus. É lógico que a gente espera que a palavra seja pregada, mas se você ouve a palavra como se fosse uma palestra, o problema está em você. Porque em nenhum momento a palavra diz que você tem que vir para a igreja para ouvir a pregação como se fosse uma aula, ainda que ela pareça uma aula. Que ela seja ouvida como se fosse uma palestra, ainda que ela pareça uma palestra. Cabe a nós louvar ao Senhor através da sua palavra. Mas a gente também louva a Deus com palavras quando a gente está cantando, porque é no meio da congregação que se aguarda louvores, amém? Por isso, onde é que Davi quer estar? Ele quer estar no meio da congregação. Eu vou fazer uma aplicação sobre isso depois, porque às vezes não é a nossa visão acerca dessa relação bênção, salvação, louvor. A segunda parte dessa nossa passagem apresenta a esperança dos aflitos. Deus é a esperança dos aflitos. Davi se descreve e descreve ao mesmo tempo a situação de sofrimento do Messias em aflição. Olha o versículo 24. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, nem escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Nós que não somos muitas vezes familiarizados com o Antigo Testamento, quando vemos Jesus agonizando na cruz, dizendo Deus meu, por que me desamparaste? A gente pensa que essa fala, esse dizer, é o dizer de alguém que perdeu a esperança. Mas agora que vocês conhecem, ou vocês já conheciam, né, o Salmo 22, você percebe que não é uma frase de alguém que está sem
esperança. É para as pessoas que estão ali verem e enxergarem a realização do Salmo 22 no Messias. E o Salmo 22 não é de alguém que está sem esperança. Pelo contrário, é de alguém que vê que nem a morte pode impedir os cumprimentos da vontade de Deus para as nossas vidas. E especialmente na vida do rei sofredor, que é aquele que morreria, mas haveria de ressuscitar. Porque Deus ouviu o grito, o brado do aflito. Amém, irmãos? Jesus, o homem de dores na cruz, Deus o ouvira. Diz aqui o Salmo claramente, Deus não o desprezou, Deus não o abominou, Deus não se escondeu, mas Deus lhe ouviu. Isso para nós, queridos irmãos, deveria ser uma tonelada de esperança quando nós estamos em tempos de aflição. Porque às vezes nós pensamos que é exatamente no tempo de aflição, no momento do aguda, que Deus ainda vai tapar os seus ouvidos, mas é especialmente lá que Davi está dizendo que os seus ouvidos estão inclinados a ouvir. Ele ouve a situação do aflito. Presta atenção, a reação dos povos do Antigo Testamento diante dos livramentos de Israel são sempre de ficarem boquiabertos. No mundo antigo, nunca se ouviu falar de um povo que ficou cativo e depois foi liberto. Pense na coisa mais raríssima da história da humanidade, é um povo inteiro se tornar cativo e depois se tornar liberto. E aí eles saem do Egito. E aí eles saem da Babilônia. E aí eles saem de situações que as pessoas olham e como é que pode? Porque Deus ouve o clamor do... Você já leu lá acerca da libertação dos hebreus do cativeiro no Egito? Deus ouviu os clamores, a dor do povo em sofrimento. Davi está colocando algo aqui não novo na realidade. É o cumprimento. Toda essa realidade anterior, ela está apontando para a realidade concreta em Cristo Jesus. Jesus, aquele que morreu, tem o seu clamor ouvido e ele vai ressuscitar. É por isso que nós cremos, meus irmãos, que a igreja é um grande hospital, né? Essa ideia de que Jesus veio para os doentes e aflitos. Ele não veio para os sãos, para os sadios. Porque assim como o pai não deixou o filho na sepultura, assim ele não deixará os seus filhos no lamaçal do pecado. Da morte ele os tira e nos leva à vida. Nós temos aprendido isso nas quartas-feiras. Vamos ler Efésios capítulo 2, que é um texto que nós temos trabalhado. O versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em pecados, mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Essa é a realidade concretizada em Cristo e na igreja, apontada pelo Salmo 22. A realidade de que o capítulo da nossa vida, o capítulo da igreja, o capítulo da nossa história, é de que aqueles que se achegam ao Messias compartilham das suas recompensas. Versículo 26, eu acho muito bonito lá do Salmo 22, quando ele diz assim: os pobres comerão até ficarem satisfeitos. Aqueles que buscam o Senhor o louvarão.
Nós não buscamos a Deus e ficamos decepcionados. A mesa farta, a mesa para os pobres. Pobres, venham. Quem, né? Pobres, venham, cheguem-se. O rei foi livre. Há um banquete para comemorar o livramento do rei. Vamos, venham, participemos da grande festa. Os benefícios do rei são compartilhados com todos. E aí o Salmo aponta compartilhado com os pobres. Há um convite para os pobres. Até os ricos miseráveis. Como assim rico miserável, né? Porque a riqueza do homem não é nada diante de Deus. Olha o versículo 29, que interessante. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorar. Não. O rico é muita coisa? Não. Olha a continuidade do versículo. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó. Rico também morre, amém? Morre. Cuja vida se esvai. Há um convite para os mortais. Sejam pobres, sejam ricos. Amém, irmãos? Um convite para a esperança dos aflitos. E a terceira parte do Salmo, vamos lá. O alcance da salvação. Davi enxerga o resultado claro da obra de sofrimento e glorificação do Messias. A gente tem isso nos versículos 27 e 28, olha aí. Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. No mundo das redes sociais, existe muita coisa boa, mas existe muita coisa ruim, muita desinformação, muita tolice. Outro dia eu me deparei com uma pessoa, cheia de certezas, dizendo assim que não existe esperança para as nações no Deus do Antigo Testamento. Se as pessoas lessem um pouquinho a Bíblia antes de ler, estudiosos que não entendem nada de Bíblia, ficaria mais fácil. Olha a expectativa do Salmo 22, de que diante da glorificação do rei, não é só Israel que vai ficar satisfeito, os confins da terra virão. Povos, diz aqui o texto claramente, todos os confins da terra se voltarão para o Senhor, todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Os profetas são claros, povos de toda língua, tribo e nação. Israel é luz para as nações. Deus escolheu Abraão para fazer dele, do descendente dele, uma linhagem cujo Messias virá. E esse Messias abençoará todas as nações da terra. Deus não é somente Deus de Israel, Deus é Deus do mundo inteiro. Ele é o rei do universo. O Deus das Escrituras é o Deus que criou não somente um povo, mas ele criou os céus e a terra. O Redentor veio chamar, portanto, povo de toda língua, tribo e nação. A obra que Cristo faz na cruz, ela salva pessoas de todo lugar, pessoas que podem se voltar a Ele em salvação. E quando Davi olha o resultado da obra do rei davídico, do rei messiânico, ele enxerga um alcance internacional. Davi, como um rei de Israel, ele é bênção para o povo de Israel. Talvez ele seja bênção para algumas redondezas, mas quando ele olha o rei davídico, ele vê um rei que derrama bênçãos de forma internacional. Reis para o povo de todo o lugar. Boas novas, uma nova realidade, uma nova vida. Em todo lugar e em todas as gerações. Olha como é que termina o Salmo no versículo 30. A posteridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Amém, irmãos? É por isso que a igreja é o local para gente de toda idade. Não existe a igreja dos velhos, a igreja dos novos, a igreja dos jovens, a igreja dos ricos, a igreja dos pobres. A igreja é a igreja, e a igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus, ele é diferente. Tem rico, tem pobre, tem criança, tem idoso, tem homem, tem mulher, tem gordo, tem magro, tem rico, tem pobre, tem branco, tem preto. É um povo diverso. Uma igreja abençoada é uma igreja diversa também. E uma igreja que tem posteridade, uma igreja que tem continuidade.
Porque Davi enxerga isso. Deus abençoando o mundo em Cristo Jesus. Não somente durante uma geração, mas de geração em geração. Amém, irmãos? Quero tirar algumas aplicações rápidas aqui do nosso texto. A primeira delas é que os salvos anunciam com palavras. Os salvos anunciam com palavras. Davi aqui, meus queridos irmãos, está mostrando algo que é claro para nós. De que o resultado da salvação é traduzido em adoração a Deus, obviamente, mas essa adoração, ela também é revelada através da palavra anunciada. Deus não chamou todos para serem pregadores, tipo assim, um pastor, um preletor, etc. Mas Deus chamou todos os salvos a proclamarem. Não porque isso é um mandamento somente. Veja a nuance. Não é somente porque existe um mandamento claro para nós. Ide por todo mundo, fazeis discípulos de todas as nações. Não é somente por causa disso. Mas porque o Salmo está nos apontando de que existe uma realidade consequente da salvação. De que os salvos proclamam. Amém? De que quem foi alcançado pela salvação quer falar sobre a salvação. Às vezes as pessoas dizem assim: pregue o evangelho, se possível use palavras. Quem já ouviu falar essa frase? Pregue o evangelho, se possível use palavras. Ou seja, você prega o evangelho através das suas boas atitudes. As suas boas atitudes comunicam o evangelho. Não é bem assim não, né? É óbvio que o nosso testemunho fala muito, mas a pregação do evangelho, ela se dá pela pregação verbal do evangelho. Essa é a expectativa do Salmo. E essa é a realidade no Novo Testamento. Vamos ler alguns textos? Olha, por exemplo, Lucas. Vá lá comigo para Lucas capítulo 5. Não um texto que fala de mandamento, é um texto que fala é um relato. Mas olha que curioso esse relato. Lucas 5, 25. Jesus cura um paralítico e olha o que é que diz o versículo 25. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Ou seja, o resultado da salvação de Deus na vida dele foi que ele voltou para casa louvando, dançando na chuva, conhece a cena? Pulando, batendo os calcanhares no ar, cantando, né? Olha aqui ainda em Lucas, capítulo 8, versículo 39. Volte para casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim um homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Imagine se somente uma das pessoas dessa igreja aqui, somente uma, alcançada por Jesus, fizesse como essa pessoa aqui. Que ao ser alcançada por Jesus, ela sozinha contou para uma cidade inteira o que Jesus lhe fez. Olha comigo João, capítulo 4. Um pouquinho adiante, o evangelho seguinte. João, capítulo 4, versículo 28. A mulher samaritana. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então, saíram da cidade e foram para onde ele estava. A primeira missionária aqui do Evangelho de João. Uma mulher samaritana e que ao ser alcançada, ela não pode deixar de fazer outra coisa senão falar sobre Jesus. Quero que essa primeira aplicação fique na sua mente, no seu coração, que a nossa reação é uma reação de proclamação. Outra aplicação, Deus nos chama a louvá-lo em congregação. Essa noção demoníaca que existe aí, de que você é um crente de YouTube. Crente de YouTube, olha quem foi que viu isso, irmãos.
O YouTube é uma bênção. Você consegue abrir o YouTube e assistir uma pregação do Augusto Nicodemos, do Hernando Dias Lopes, do Rômulo Monteiro, né? Pega um bocado do Emílio Garófalo, uma série de pessoas, do Heber Campos Júnior. Um bocado de gente tem. É bênção, bênção, bênção. Só que as pessoas, nós, pecadores, conseguimos com muita facilidade transformar coisas boas em más. E a pessoa pega um YouTube e a igreja dela, o templo dela é o sofá. Ela senta, chama todo mundo. Nosso culto é aqui na nossa... Não existe isso, irmãos. Não existe. O José falou isso também outro dia, no domingo, né? Essa noção não é a noção bíblica. A noção bíblica do Antigo e do Novo Testamento é que a vida com Deus é uma vida em comunidade. E vida em comunidade traz seus desafios também, mas é uma vida em comunidade. E o louvor é um louvor em congregação. Eu acho massa lá em casa, com minha desafinação, cantar projeto solo e tal. Mas nada se compara à igreja cantando. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. A nossa participação não é vir aqui ouvir um concerto musical. Olha que linda essa afinação. Olha que violão, né? Olha essa bateria, não é o nosso caso, né? Olha esse baixo, olha que grupo de louvor excepcional. Não, olha o que diz lá Colossenses, capítulo 3 comigo. Colossenses capítulo 3, versículo 16 a 17. Habite ricamente em vocês a palavra de... Olha que interessante. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Olha a consequência de habitar a palavra de Cristo em nós. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros em toda sabedoria. Então, proclamação, né? Ensino. Mas olha mais. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em seu coração. E tudo quanto fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Mas olha o que é que tem aqui em Colossenses capítulo 3. Cantem uns aos outros. O cântico, ele não é só assim para Deus. Essa é a realidade central do cântico. Mas o cântico, ele também é assim. Eu falo, eu proclamo. O meu irmãozinho que está do meu lado, ele está ouvindo a palavra cantada. E não só pela voz dos músicos, pela minha voz. Porque eu estou adorando a Deus, primeira reação dos salvos, louvor. Mas porque eu também estou instruindo, edificando, admoestando, servindo em sabedoria o meu irmão através dos louvores, que são a palavra cantada que habita no nosso coração. Terceira aplicação. A esperança final dos crentes é que o sofrimento dá lugar à alegria. Essa era a confiança do Messias. Lá em Isaías 53 diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ele se regozijou. Ele viu o povo de toda língua, tribo e nação sendo salva e ele se alegrou. Ou seja, o resultado do sofrimento messiânico do Isaías 53 é que ele se encontra com a alegria que lhe estava proposta. Eu quero ler Hebreus capítulo 12, já é um texto que nós conhecemos bem, mas é um texto que tem que ficar gravado no nosso coração. Quando diz, dos versículos 1 a 3, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, Jesus viu a alegria que estava por trás da cruz, uma alegria que seria alcançada mediante a cruz, porque essa é a esperança final dos crentes, de que o sofrimento dará lugar à alegria. Essa é a principal motivação para encararmos as dores desse mundo. Tem um livro do pastor John Piper que ele diz assim: não desperdice o seu câncer. Eu já citei esse livro várias vezes aqui na igreja, mas esse título está nos lembrando disso, de que nós devemos, não desperdice, a ideia de que os sofrimentos desse mundo, eles vêm, eles são doloridos mesmo,
mas eles nunca devem passar por nós ou passarmos por ele sem os vermos como molas propulsoras para uma grande esperança. Eu citei aqui, eu acho que foi quarta-feira, o pastor Russell Shedd, quarta-feira passada, quando ele disse, né, momentos antes de morrer, eu estou sendo desmamado deste mundo. Diante do sofrimento, o que é que o sofrimento dizia para ele? Eu não caibo aqui. Esse mundo não é meu. As dores, os males desse mundo nos devem dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deve nos mostrar a incompatibilidade das coisas. Paulo diz lá em 2 Coríntios, um texto muito precioso para nós, dos versículos 4 a 18, do capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4 a 18. Eu não vou ler todo não, mas eu vou ler todo. Olha o que é que diz. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Olha o versículo 7. Porque tem gente que pega esse texto, né? Olha aí quem nós somos. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo exerce, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós a tua morte, mas em vocês a vida. Está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também ressuscitará com Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dias após dias, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É eterno. Por último, levantemos o estandarte da salvação a todos os povos. Versículo 31 do Salmo 22. Essa é a bandeira da igreja. A ideia, a lembrança, a recordação de que a graça de Jesus a pecadores que não merecem essa graça, essa proclamação da justiça de Deus revelada em Cristo Jesus, essa pregação de um evangelho de cruz que vem para todos os povos. Essa mensagem não é exclusiva da Igreja Cristã Evangélica do Calvário, da Igreja do Brasil. Ela é uma esperança viva a todos os povos. Por isso nós devemos sempre trabalhar para que a mensagem seja levada através de missões, através do evangelismo e através das futuras gerações. Amém, irmãos?